Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai estudar a derivada da função seno e a derivada da função cosseno utilizando recursos próprios do MATLAB, funções da biblioteca do MATLAB. Então você está ganhando conhecimento a respeito da derivada de funções e também um pouco mais de aprendizado em termos do uso do MATLAB. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, se inscreva, assine o sininho de notificações, deixe seu like e faça os comentários. Isso é muito importante para impulsionar o crescimento do canal e nos motivar a continuar trazendo conteúdo matemático de qualidade. Bem, a gente sabe que o seno da soma de dois ângulos e o cosseno da soma de dois ângulos, ou o seno e o cosseno da soma de dois números reais, quando a gente encara essas funções trigonométricas como funções da reta na reta, é definido da seguinte forma. No caso do seno, o seno de A mais B é igual a seno A vezes o cosseno B, mais o seno B vezes o cosseno A. E o cosseno da soma, você vai lembrar muito bem que ele troca de sinal. No caso do cosseno de A mais B, nós temos cosseno A, cosseno B, menos o seno A, seno B. Se você não sabe muito a respeito dessas identidades trigonométricas, não se preocupe. Aqui a gente vai trabalhar um pouquinho mais e eu vou mostrar para você como é que a gente utiliza funções do MATLAB para você entender como é que funcionam essas identidades trigonométricas e também vou deixar aqui na descrição do vídeo referências muito boas onde você pode encontrar esses assuntos, tá? Então, sem mais delongas, vamos ficar atento aqui ao lado esquerdo do seu dispositivo. Primeiramente, a gente precisa criar as variáveis simbólicas, que é a variável x e a variável h. Inicialmente, vamos considerar a função f de x aqui entre parênteses, tá? Igual a seno de x. Eu criei a função seno de x. É uma função própria do MATLAB, no caso. Se você tem dúvida a respeito do que significa a função seno no MATLAB, você coloca o help, tá? Help e escreve SN, que é o seno em inglês, tá? Então ele vai te resultar isso daqui, ó. É o seno de argumentos em radianos. Esta função em MATLAB retorna ao seno dos elementos de x, tá? Então tá aí o significado que certamente você já sabe a respeito da função seno de x, tá? Bem, a gente precisa agora criar uma função, vou criar uma variável g, que vai ser o f de x mais h menos f de x dividido por h, que é aquele quociente onde a gente calcula o limite quando h vai para zero para poder obter a derivada. No vídeo imediatamente anterior a esse aqui, que foi o nosso primeiro vídeo, em que a gente traz conhecimento sobre derivadas utilizando o MATLAB, eu deixei na descrição duas definições a respeito de derivadas, definições matemáticas, tá? Então confere lá, é o vídeo imediatamente anterior a esse aqui, que está muito bem descrito em termos matemáticos, tá? Então, a gente precisa escrever o f de x mais h, menos o f de x, divide tudo por h. Tomando cuidado de colocar aqui os parênteses no devido lugar para que essa conta seja feita corretamente, tá? Então tá aí. Então nota que eu atribuí à variável g o f de x mais h menos f de x sobre h. E a ideia é calcular o limite dessa expressão quando h vai para zero. Mas notem que aqui ele não expandiu, ele não abriu o seno de x mais h. E para isso eu utilizo o comando expand, tá? Se você não sabe o que significa o comando expand, você usa o help, ok? Então tá aqui, ó. Esta função de MATLAB multiplica todos os parênteses em S e simplifica inputs para as funções tais como cosseno de x mais y pela aplicação de identidades standard, de identidades padrões que a gente já conhece, tá? Então, o comando expand, que é próprio da biblioteca do MATLAB, ele vai abrir uma expressão algébrica para você, vai desenvolver uma determinada fórmula, como é o caso do cosseno da soma de dois números, tá? Então eu vou dar um CLC aqui para limpar a tela, e como eu já atribuí a variável g, o f de x mais h, menos f de x sobre h, então eu calculo o expand de g. E tá aí, ó. Ele abriu o seno de x mais h, ou seja, ele aplicou o seno de a mais b, que é o seno a, cosseno b, mais seno b, cosseno a, que é exatamente esse pedaço bem aqui, ó. Esse primeiro mais esse terceiro bem aqui, ó, tá? Ou seja, seno h, cosseno x, mais cosseno h, seno x dividido por h. Eu vou fazer a análise agora, dividida em duas partes, tá? Primeiramente, eu vou considerar essa última parte bem aqui, que é o seno de h vezes o cosseno de x dividido por h.
Observe que eu posso reescrever esse último termo como sendo o seno de h dividido por h vezes o cosseno de x. E aí eu pego o limite desse termo. Por quê? Porque para eu calcular o limite desse quociente que eu coloquei, eu calculo o limite de cada um desses termos aí. Só que, como eu disse, eu vou fazer a minha análise dividida em duas partes e primeiro eu vou calcular esse limite aqui. Ó. Então, aqui a gente tem o limite fundamental, que é o seno de h dividido por h quando h vai para zero. Vai aparecer em algum ponto da sua tela o card que vai levar você a um vídeo que nós já tratamos sobre esse assunto aqui. Ou seja, o limite de h dividido por h quando h vai para zero é 1. Tá? Porque nós aprendemos que o limite de seno de x dividido por x quando x tende a zero é 1. Só que aqui no lugar de x está o h, porque o h converge para zero. Tá? E o que é que sobra? Sobra o cosseno de x. Tá? Então guardem bem essa informação. Sobra o cosseno de x. Agora eu vou trabalhar com essas duas outras expressões bem aqui. Como é que eu faço para analisar o limite dessa diferença quando h vai para zero? Eu preciso fazer uma simplificação. Tá? Eu preciso fazer uma simplificação. É claro que se eu tiver com o papel e a caneta na mão, não é muito difícil da gente verificar que o seno de x aqui é um fator comum. Ó. Então eu ponho o seno de x em evidência e o que, é que vai sobrar? Eu vou ter o cosseno de h menos 1 dividido por h. Mas utilizando o MATLAB, eu vou trazer para você aqui o comando simplify, tá? Que é um comando próprio da biblioteca do MATLAB, que ele simplifica expressões que a gente quer obter uma forma um pouco mais agradável para analisar, tá? E a sintaxe é bem parecida com a sintaxe do Expand, e aí que eu coloco, como eu dei um Ctrl+C na diferença anterior, eu coloco ele aqui dentro, e olha só o que vai resultar, exatamente aquilo que eu falei para você, ou seja, ele simplifica aquelas duas expressões num produto em que um depende de h e o outro depende de x, e aí eu aplico o limite quando h vai para zero. E aí o que é que nós temos que fazer? Olha só, o cosseno de h menos 1 dividido por h, nós já analisamos essa função aqui, tá? Vai aparecer novamente aí um card na sua tela que vai te levar para o vídeo onde nós já analisamos esse limite. Esse limite é zero, ou seja, o limite do cosseno de h menos 1 dividido por h, quando h vai para zero, tá? Quando h vai para zero, esse limite é zero. Portanto, quando a gente analisa o limite de toda essa expressão bem aqui, olha, o que resulta é o cosseno de x. Fazendo dessa forma como eu estou mostrando aqui para você, tá? Uma forma um pouco mais mecânica, mesmo utilizando os comandos do MATLAB, ou seja, a derivada da função seno é a função cosseno. Uma outra forma que a gente tem para provar, para mostrar que a derivada da função seno é a função cosseno, é utilizando o limit, tá? Para quem não sabe, para quem chegou aqui e não viu o comando limit, ele tem esse significado. Você põe o help limit, tá? Ou seja, é uma função, essa função de MATLAB retorna o limite bidirecional da expressão simbólica f quando o var se aproxima de a. O var aqui esse var é a variação, então entenda como se fosse não, o h tendendo a zero, onde o a aqui no caso é o zero, tá? Então é uma sintaxe muito simples, tá? Nós já trabalhamos ele aqui. Eu vou dar o CLC para limpar a tela, então eu ponho o limite de g, eu ponho a variação h e o zero. Olha só, deu o cosseno, né? Ou seja, calculando o limite de f de x mais h menos f de x dividido por h, onde f de x é o seno, tá? Calculando o limite disso daí quando h vai para zero, é o cosseno. Portanto, a derivada do seno é o cosseno. Então, veja que eu mostrei para você duas formas de usar o MATLAB a seu favor para você confirmar, para você corroborar, caso você já saiba que o limite, perdão, que a derivada da função seno é a função cosseno. Vamos fazer a mesma análise agora para a função cosseno. Então, eu vou redefinir a função f lá inicialmente e agora eu vou colocar aqui o cosseno de x, tá? Se você quiser saber mais a respeito da função cosseno, você utiliza o help aqui, ó, tá? Então tá aí, ó. É o cosseno do argumento em radianos. Essa função do MATLAB retorna o cosseno de cada elemento de x, tá? Então tá aqui, a sintaxe dele é muito simples, tá? Eu vou dar um CLC aqui para limpar. E vamos fazer como nós fizemos no caso do seno, né? Vamos fazer g igual, vou puxar aqui que já está tudo escrito, tá? F de x mais h menos f de x dividido por h.
E tá aí, é o cosseno de x mais h menos o cosseno de x dividido por h. Só que da forma como está aí, é intratável calcular o limite. Eu preciso expandir o cosseno de x, que a gente já sabe o valor que é pela fórmula do pelo cosseno da soma. Mas aí a gente usa o nosso bom e velho expand do MATLAB e coloca g aqui entre parênteses. Então tá aqui, olha. Resultou nessa expressão. Então note que o cosseno de h mais x é o cosseno de h cosseno x menos, aqui, ó, tá? Menos seno de h seno x. E o f de x, que é o cosseno de x dividido por h, ele colocou bem aqui, tá? Então vamos fazer novamente a análise dividida em duas partes. Aqui já está bem visível que eu tenho o seno de h dividido por h, tá? O seno de h dividido por h, então o limite desse quociente de seno de h dividido por h, quando h tende a zero, é 1, e portanto fica 1 vezes o seno, que é o seno, evidentemente. Agora observe que tem um sinalzinho bem aqui, tá? Então, o limite, pelo menos dessa parte, é menos o seno. Agora, a gente precisa analisar esses dois primeiros termos aqui, tá? Então eu vou dar um Ctrl C e eu vou jogar o Simplify novamente aqui dentro, tá? Olha só. Então ele simplificou da mesma forma que ele fez no caso anterior, né? Então aqui nós temos o cosseno de h menos 1 dividido por h, e a gente já sabe que o limite dessa função quando h tende a zero é 1. Perdão, é zero, né? Então anula tudo isso daqui. Então quando a gente analisa o limite dessas três expressões, o que restou foi menos o seno de x. Ou seja, a gente fez essa análise aqui um tanto que mecânica, utilizando essas funções do MATLAB, e a gente está concluindo que a derivada do cosseno é menos o seno. Então, para corroborar, para fechar com chave de ouro, a gente utiliza o limite do MATLAB. Então, eu coloco aqui o limite de g, o h tendendo a zero e tchan, 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 menos o seno. Muito legal, né? Ou seja, a derivada do cosseno é menos o seno. Então é isso, pessoal. Deixe o seu like, faça seus comentários. Você aprendeu, caso você já saiba que a derivada do seno é o cosseno, e que a derivada do cosseno é menos o seno, você aprendeu a utilizar, a mostrar que essas derivadas são dessa forma, utilizando os comandos do MATLAB. Fique atento aos próximos vídeos, se inscreva se você não for inscrito, para também receber as notificações. Um grande abraço e compartilhe com seus amigos. Valeu!